Alguma vez na sua carreira, você sentiu que precisava mudar o seu jeito para ser respeitada ou ouvida em uma sala de reunião? Essa é a realidade de muitas mulheres na área da tecnologia. Você entra em uma reunião super preparada, conhece o assunto e sabe exatamente o que precisa ser feito. E em algum momento você decide se posicionar. Fala com firmeza, aponta o que precisa mudar. A reunião acaba e algumas horas depois vem aquele feedback de corredor. Olha, você estava um pouquinho agressiva hoje, não acha? Na reunião seguinte, tentando ajustar o tom, você faz o oposto. Escuta mais, fala com calma, escolhe as palavras a dedo. E o feedback que você recebe é: você precisa se impor mais, tem que ter mais presença. Dá uma sensação de que o jogo muda o tempo todo para você nunca acertar. Se você fala firme, dizem que você é difícil. Se você fala com cuidado, dizem que te falta pulso. E se você cobra demais, é a chata. E se você acolhe, vira boazinho. Parece que não importa o que a gente faça, o nosso jeito nunca tá bom. E a pergunta que fica na nossa cabeça é: será que eu preciso mesmo mudar o meu jeito de ser para liderar? Sejam muito bem-vindos ao podcast Spoilers da Vida. Eu sou a Tatiane Carrilho e continuo no lugar do Bruno. E no episódio de hoje, a gente vai responder essa pergunta. Vamos entender por que o mesmo comportamento ganha nomes tão diferentes no trabalho e principalmente como você pode liderar sem precisar desaparecer. Sabe, eu já estive nesse lugar e vira e mexe eu ainda me questiono muito sobre isso. Mesmo hoje, sem estar ocupando uma posição formal de liderança, eu já precisei assumir esse papel em diferentes momentos da minha carreira dentro da área da tecnologia. Orientar pessoas, conduzir situações, assumir responsabilidades que iam além da minha própria entrega. E vivendo isso, às vezes eu me pegava com os mesmos pensamentos. Teve reuniões em que eu saía pensando: será que eu fui direta demais? Será que as pessoas estão achando que eu fui muito grossa? Será que eu magoei alguém do time porque eu bati pé naquela decisão? E em outros momentos eu me via pisando em ovos e saía com aquela sensação ruim de: poxa, eu devia ter falado mais firme. Eu ficava exatamente tentando calibrar o tom o tempo todo. E passar por isso começou a me incomodar de verdade. Eu me perguntava: para liderar e ser ouvida, eu preciso mesmo me transformar em outra pessoa? Existe uma teoria da psicologia social proposta por Alice Eagly e Steve Carell chamada a teoria da congruência de papéis. Traduzindo esse nome bonito e complicado, congruência ela significa encaixe ou combinação. A teoria diz que a nossa mente, de forma inconsciente, cria caixas e roteiros para cada papel que existe na sociedade. A gente espera que o médico se comporte de um jeito, que um professor haja de um outro e que um juiz tenha uma certa postura. Quando a pessoa age exatamente de acordo com o papel que a sociedade espera dela, existe congruência, ou seja, existe encaixe. A gente acha aquilo natural. Quando a pessoa foge do papel, a nossa mente buga. O problema é quando a gente tenta cruzar duas caixinhas diferentes, a caixinha de uma mulher e a caixinha de um líder. Historicamente, a sociedade colocou na caixa do papel feminino expectativas como acolhimento, gentileza, paciência e cuidado. Por um outro lado, a imagem que a gente tem de um líder foi construída em cima de traços masculinos. Aquela pessoa assertiva, competitiva, focada em comando e controle. Quando uma mulher assume uma posição de gestão, essas duas caixinhas elas batem de frente. O ambiente de trabalho tenta cobrar as duas coisas de você ao mesmo tempo, mas isso é impossível dar certo. Parece que o jeito que esperam que uma mulher haja e o jeito que esperam que um líder haja simplesmente não combinam. E onde que isso dá ruim? É que o mesmo comportamento ele recebe interpretações completamente diferentes, dependendo de quem está na mesa. Me diz se você nunca viu ou pensou algo assim. Se um homem fala pouco, ele transmite seriedade. Se uma mulher fala pouco, ela parece insegura. Se ele interrompe alguém na reunião, ele é visto como assertivo, focado. Se uma mulher faz exatamente a mesma coisa, ela vira mandona. Se ele demonstra irritação em uma reunião porque aquela tarefa combinada não foi entregue, todo mundo na mesa respeita, concorda e corre atrás para resolver. Agora, se uma mulher demonstra a mesma irritação com o atraso, já pensam logo: hoje com certeza ela tá de TPM. Isso, na psicologia, tem nome: duplo vínculo. E se você nunca ouviu esse termo, o duplo vínculo é basicamente uma situação de escolha impossível. É quando você recebe duas cobranças que se anulam. Ou seja, se você vai para a esquerda, está errado. Se você vai para a direita, também está errado. Você fica encurralado. Trazendo isso para a liderança, de um lado, a cobrança para ser respeitada, do outro, a cobrança para ser querido. É um saco, mas parece que não dá para ter as duas coisas ao mesmo tempo. Para ser respeitada pelo mercado e vista como uma líder forte, você precisa ser assertiva, direta, firme. Só que, quando
uma mulher ela é muito assertiva, ela quebra aquela expectativa tradicional de que a mulher deve ser sempre sutil e doce. Aí, o ambiente pune ela, rotulando como grossa, agressiva ou difícil. Para tentar corrigir isso, ela pisa no freio. Começa a ser super empática, acolhedora, ouve tudo, fala com calma. E o que o ambiente faz? Pune ela de novo, dizendo que ela é boazinha demais, é muito frágil, não tem pulso para aguentar a pressão de uma área de tecnologia. O ambiente exige que você tenha as duas características, mas te julga se você demonstrar qualquer uma delas. Realmente, parece um jogo onde as regras foram feitas para a gente nunca vencer. E muitas vezes, essas contradições elas saem do escritório e mexem até com as nossas escolhas mais pessoais. Por exemplo, se um homem decide não ter filhos e quer focar na carreira, ele é visto como ambicioso. Se uma mulher faz exatamente a mesma escolha, ela é carimbada como uma pessoa fria, que só pensa em trabalho. E quando entra a questão da família, o roteiro se repete. Quando um homem vira pai, ele ganha pontos por ser um homem de família, maduro, responsável. Mas quando uma mulher decide ser mãe, o mesmo mercado começa a olhar para ela de lado, achando que ela agora vai ser menos comprometida ou que não vai aguentar o tranco de uma alta gestão. Não importa o caminho, parece que o julgamento ele já vem pronto de fábrica. E qual é a nossa reação natural a essa pressão toda? A gente começa a mudar o nosso jeito para caber nas caixinhas. Esconde qualquer sinal de insegurança, para de pedir ajuda, cria uma distância artificial da equipe para que ninguém confunda gentileza com fraqueza. É como entrar num jogo onde as regras já foram definidas há anos por homens e agora você é obrigada a jogar igual para poder participar. Só que jogar desse jeito pode até funcionar por um tempo. Você vai ganhar elogios porque está mais firme. Mas, gente, para sustentar esse papel, ele custa uma energia brutal. Porque você vai passar o seu dia inteiro se monitorando. Será que eu sorri demais? Será que eu fui grossa demais? Será que perceberam a minha dúvida? O seu dia termina, mas esses questionamentos eles continuam em looping na sua cabeça. A neurociência explica que o nosso cérebro dá uma importância gigante para sinais de rejeição social, porque nós somos seres sociais. Mas cuidado com aquele mito de que o cérebro sente a rejeição exatamente como a dor física. Não é bem assim, o cérebro ele é muito mais complexo. Mas a gente sabe que a rejeição marca e ela marca mesmo. O problema é que no dia a dia parece que a gente está sempre sendo testada. Uma opinião diferente já faz a gente sentir que estão questionando a nossa capacidade. Um comentário atravessado parece que o problema é o nosso jeito de ser. Mas calma, vamos separar as coisas aqui também, né? Nem todo feedback negativo é fruto de um viés de gênero. Mulheres também erram, também interrompem, também tomam decisões ruins e elas precisam também responder pelo impacto disso. O segredo é separar o que é um comportamento de um rótulo. É muito diferente ouvir "você interrompeu 3 pessoas ontem" do que ouvir "você é muito agressiva". O problema é um fato para a gente evoluir. O segundo só é um rótulo que não serve para absolutamente nada. Até porque, vamos ser sinceros, parecer líder e liderar bem são duas coisas completamente diferentes. Eu já cansei de ver pessoas que são promovidas porque têm a postura esperada de autoridade, porque falam alto, porque dominam a sala e porque respondem rápido. Mas elas não escutam, elas não criam segurança psicológica, elas não desenvolvem ninguém e também não admitem erro. Elas parecem líderes? Parecem. Mas elas lideram bem? Outra história, né? A Sheryl Sandberg fala muito sobre isso no livro Faça Acontecer. Ela fala sobre um conceito chamado Lean-In, que traduzindo para o bom português basicamente é bota a cara e ocupa o seu espaço. Ela defende que nós, mulheres, nós precisamos literalmente sentar à mesa, parar de recuar nas reuniões. Sabe quando tem uma mesa na sala de TI e as mulheres acabam sentando nas cadeiras de trás, perto da parede, quase pedindo desculpas por estarem ali? O livro bate muito nessa tecla de que a gente precisa se posicionar como protagonista e confiar no nosso próprio taco. E temos que fazer isso mesmo. Mas a gente sabe que no dia a dia o buraco é bem mais embaixo. Não basta simplesmente ensinar a mulher a sentar-se à mesa se a mesma mesa continua ignorando a fala dela quando ela decide opinar, né? Não adianta orientar uma mulher a defender as suas ideias se o crédito pelo projeto continua sendo entregue para o colega do lado. O esforço individual, ele não resolve um problema que é cultural. Até porque a gente precisa parar de achar que para ser líder você tem que bancar a dona da verdade e ter resposta pronta para tudo, o tempo todo. Dizer, eu não sei, eu preciso de ajuda, ou galera, errei nesse ponto, não destrói a sua autoridade. Fingir que sabe tudo só cria distância. Então, qual é a solução? É só dar de ombros e dizer, pronto, vou ser eu mesma e as pessoas que me aceitam. Olha,
Eu gosto da intenção dessa frase, mas ela é um pouquinho incompleta, porque o nosso jeito natural, ele também precisa amadurecer. Se eu evito todo tipo de conflito e não consigo dar um feedback difícil, eu não posso usar a minha personalidade como desculpa. Se eu falo de maneira desrespeitosa com as pessoas, dizer que eu estou sendo sincera e direta não justifica a falta de educação. A autenticidade não era agir por impulso, é conseguir evoluir sem abandonar os valores que te orientam. Por isso que eu gosto de imaginar a liderança como uma caixinha de ferramentas. Algumas das ferramentas já vêm de fábrica, já está aí dentro de você. Talvez você tenha facilidade para escutar, para organizar o caos ou para acalmar o time no meio de uma crise. Mas aprender novas ferramentas, novas habilidades, não significa que você tem que jogar fora o que você já tem de bom. Você não precisa trocar a sua capacidade de escuta pela firmeza. Você pode escutar o time, e deve, e depois decidir com firmeza. O amadurecimento na gestão, ele aparece quando a gente consegue combinar coisas que antes pareciam incompatíveis. E para a gente não ficar só na teoria, eu quero trazer 4 ações para você conseguir liderar sem precisar mudar totalmente o seu jeito. O primeiro caminho é: descubra o que você não quer negociar. Antes de pensar no seu estilo de gestão, pense nos seus valores. Como você deseja tratar as pessoas? Que tipo de ambiente você quer construir? O que você não aceita fazer de jeito nenhum para alcançar um resultado? Se você valoriza respeito, justiça, responsabilidade, esses valores vão funcionar como a sua bússola. O seu comportamento, ele pode mudar conforme a situação. Você pode ser mais direta durante uma crise e pode ouvir mais na hora de desenhar uma solução com a galera. Isso não é falsidade, é flexibilidade. O segundo ponto: troque dureza por clareza. Você não precisa parecer brava para ser firme, principalmente liderando os times de TI. Você pode simplesmente chegar e dizer: olha, essa entrega precisa acontecer até sexta-feira. O prazo está bem apertado, então bora retirar o que não é essencial e revisar as responsabilidades de cada um. Percebe? Existe direção nessa fala, existe limite, existe prazo e o principal, não tem humilhação. A agressividade muitas vezes é usada como substituta da clareza. Quando os critérios são confusos, algumas pessoas tentam compensar aumentando o volume da voz. O terceiro caminho é um desapego necessário. Aceite que alguém pode não gostar da sua decisão e pode não gostar de você. Você pode tomar uma decisão super necessária, comunicá-la com todo o respeito e ainda assim frustrar alguém. A reação da pessoa, ela merece ser ouvida, claro, mas ela não pode ser o único critério para definir se você agiu bem. Uma liderança baseada em agradar todo mundo não chega a lugar nenhum. A pergunta que você deve se fazer não é: como eu faço para ninguém ficar chateado comigo? Mas sim: eu consigo explicar a minha decisão, ouvir os efeitos dela e assumir a responsabilidade? E a quarta ação é: quando alguém te trouxer um feedback meio abstrato, daqueles bem ruins que a gente já falou lá no início, pergunte: em qual situação você percebeu isso? O que exatamente eu fiz ou disse? Qual foi o impacto? Isso não significa rejeitar o feedback ou ser reativa. Significa transformá-lo em uma informação útil. Você não precisa aceitar um rótulo para demonstrar maturidade. Você pode ouvir, analisar e pedir clareza. Agora, tem uma coisa que a gente precisa deixar muito claro aqui. É muito confortável para o mercado transformar esse assunto em uma listinha de coisas que só as mulheres devem fazer. A mulher precisa falar com mais confiança, precisa negociar melhor, precisa parar de pedir desculpa, de buscar visibilidade. Tudo isso ajuda? Ajuda, mas existe um risco enorme nisso. A organização também precisa fazer perguntas desconfortáveis. Quem costuma ser interrompido nas reuniões? Quais comportamentos são elogiados nos homens e criticados nas mulheres? Nossos critérios de promoção são realmente claros? Quando dizemos para uma mulher que ela ainda não está pronta, a gente consegue explicar o porquê com base em fatos? As mulheres precisam desenvolver competência e os homens também. As organizações, elas precisam revisar urgentemente como essas competências são avaliadas. Do contrário, a gente ensina uma mulher a falar, mas ninguém tem a menor intenção de escutar. E para fechar, eu quero deixar um exercício bem simples para você fazer depois que esse vídeo acabar. Pegue uma folha de papel e divida em 3 partes. Na primeira, escreva o que já existe em mim e que me ajuda na liderança. Pode ser a sua escuta, pode ser a sua capacidade de organizar o caos, a sua objetividade ou a sua sensibilidade com as pessoas. Na segunda parte, escreva que habilidades eu preciso desenvolver. Talvez seja aprender a dizer não, a delegar, a confrontar um comportamento ruim ou parar de tentar resolver tudo sozinho. E na terceira, seja muito honesta com você mesma. Que personagem eu estou tentando interpretar para sobreviver?
Você está se esforçando para parecer mais fria, mais agressiva? O objetivo não é concluir que você nunca deve mudar. É conseguir separar o que você já tem de bom, o que você realmente precisa desenvolver para crescer e o que é só um personagem que você tentou criar para agradar os outros. Liderança, ela exige aprendizado. Você vai ter que mudar comportamentos e fazer coisas que não vão parecer naturais no começo, como ter conversas difíceis ou tomar decisões sem ter 100% de certeza. Conversas difíceis é uma coisa que eu ainda estou em evolução. Não é fácil, não. Mas desenvolver novos comportamentos, ele não exige apagar a sua personalidade. Crescer não significa desaparecer. Eu comecei esse episódio perguntando se uma mulher precisava mudar o jeito de ser para liderar. E a resposta é não. Você não precisa virar outra pessoa. O mercado de tecnologia não precisa de líderes idênticos, saídos de uma mesma forma. O que a gente precisa é de mulheres reais, com histórias e vozes diferentes, liderando do seu próprio jeito e abrindo caminho para as próximas que virão. E eu quero deixar 2 perguntas para você pensar. A primeira é para as mulheres. Quais partes de você precisam amadurecer e quais partes você está tentando apagar só para ser assim? E a segunda é para as empresas e para todos nós. Estamos realmente ensinando as mulheres a liderar ou apenas ensinando-as a se adaptar a caixinhas que nunca foram criadas pensando nelas? E se essa conversa fizer sentido, não guarde esses spoilers da vida só para você. Compartilhe esse episódio com aquela amiga que também precisa desses spoilers para dar o próximo passo na carreira. Se você está ouvindo pelo Spotify, deixe seu comentário na caixinha aqui embaixo respondendo. Você já sentiu que precisava mudar quem você é para ser ouvida no trabalho? E eu sou a Tati e esse é o Spoilers da Vida. Um super beijo e até o próximo episódio.